Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por causa de mim, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, dia 26, dentro da oitava de Natal, nós temos aqui a festa, a solenidade. Dentro da solenidade de Natal, nós temos a festa de Santo Estevão, primeiro mártir. Quem foi Santo Estevão? Santo Estevão foi aquele que é a primeira leitura, que nós não lemos. Nós lemos aqui a leitura do Evangelho, do capítulo 10 de São Mateus, versículos de 17 a 22. Nós lemos aqui o texto do Evangelho que nós acabamos de ler. Ele é um texto que se cumpriu na vida de Santo Estevão. O texto é muito claro da primeira leitura do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos e capítulo 7. Diz lá que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ora, Santo Estevão foi um que foi escolhido, a pedido dos apóstolos, porque os apóstolos eles não podiam, eles estavam com muito serviço e eles falavam: não fica bem a gente servir as mesas e deixar a pregação da palavra. Então o que acontece? Eles então escolhem diáconos. Santo Estevão ele é o primeiro diácono da igreja e também o primeiro mártir. Então eles escolhem esses homens para servir. Mas veja, o texto é muito claro. Santo Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele que foi escolhido para servir as mesas, assistir as viúvas e aquelas pessoas necessitadas. O que acontece é que Santo Estevão ele começa a fazer sinais e prodígios no meio do povo. E isso enfureceu ali, a turba que estava junto de Estevão ali. Membros da sinagoga dos libertos, sirenenses, alexandrinos, algumas pessoas da Cilícia, da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Mas como não resistiam ao poder do Espírito Santo que estava sobre Santo Estevão, então o único jeito era matá-lo. E veja, isso cai exatamente de acordo com o que nós lemos no texto do Evangelho. Jesus dizendo que por causa dele, por causa do nome dele, nós vamos passar poucas e boas. Alguns de nós, inclusive, daremos a nossa vida. É isso que o texto do Evangelho nos diz. E aqui tem algo interessante no Evangelho que nos chama bastante atenção. No final do Evangelho, Jesus diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, exige de nós uma perseverança, queridos irmãos, até o final. Nós precisamos perseverar na fé. E não vendermos a nossa fé, e não abandonarmos a nossa fé, e não trocarmos a nossa fé por causa das dificuldades que o próprio apostolado vai nos apresentar. Ora, se cada um de nós viver a fé como ela precisa ser vivida, a fé que nós recebemos no batismo, essa fé católica, que inclusive quem participou da missa hoje, na maioria das igrejas foi feita a oração eucarística primeira, que está bem reformulada, ao estilo do missal novo, e fala lá da fé, a fé que nós recebemos, a fé católica que nós recebemos do apóstolo. O missal faz questão de sobressaltar isso, Não é uma fé, qualquer fé, Não é a fé que a gente tem por aí, que existem vários modelos de fé, fé humana,
né, fé simplesmente de qualquer outro modo, mas o missal fala de fé católica. Essa fé na pessoa de Cristo, né, é que nós precisamos testemunhar todos os dias, e não vamos arrumar muitos amigos com isso. Com certeza não vamos arrumar muitos amigos. Então Santo Estevão vive tudo isso. E interessante que na primeira leitura ele diz: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos, levam Estevão para fora e apedrejam ele na frente de tantas pessoas. E as testemunhas deixam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse aqui é precisamente aquele que se tornará depois o grande Paulo, apóstolo dos gentios. Então, veja, Paulo, que era Saulo ainda, ele estava lá no apedrejamento de Santo Estevão. Ele estava lá aprovando tudo. Mas ele também, quando tem um encontro pessoal com Nosso Senhor, a caminho de Damasco, que é o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele muda completamente a sua vida. E veja, ele segue, ele que estava ali, testemunhando o apedrejamento de Estevão, vendo que Estevão não negou a sua fé, ele não negou o nome de Jesus, mesmo com tantos insultos, mesmo com tantas realidades, ele estava ali e ele não nega isso de maneira alguma. E Paulo, que era Saulo ainda, a partir do momento que ele tem um encontro pessoal com nosso Senhor, esse homem também tem a sua vida totalmente transformada por Cristo. Tanto é que ele morre decapitado em Roma por volta do ano 67, 68, segundo os historiadores, né? Segundo Flávio Joséfo, que é um grande historiador da época, né? Ele vai dizer que por aí, né? Ano 67, 68, decapitado na cidade de Roma. Ele dá a vida por Jesus também. É isso, é não negar a fé e não ficar preocupado com o que nós vamos falar ou dizer. O próprio Jesus diz: o Espírito Santo, ele virá e ele nos colocará as palavras na boca para que a gente possa testemunhar Jesus até o final. Meus queridos, nessa oitava de Natal hoje, no dia de Santo Estevão, nós somos convidados a dar uma resposta para esse mundo. Esse mundo que está negociando a sua fé. Veja, e a crise hoje no mundo é uma crise de santos, sim, mas porque é uma crise de fé. É uma crise de fé. A fé, ela está abalada. Diante de tudo que nós temos visto, diante do tempo de confusão que nós estamos vivendo um grande tempo de confusão. E nós somos chamados, diante desse tempo de confusão, nós somos chamados a dar uma resposta para esse mundo, mas não qualquer resposta. Não a nossa resposta, ou não aquilo que a gente gostaria de falar. Existem muitas pessoas por aí que estão falando bobagem. Existem pessoas por aí que, em vez de rezar pela igreja, estão querendo manchar a imagem da igreja. Não é por aí o caminho. Porque muitas pessoas não estão falando sobre a ação do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos falar sobre a ação do Espírito Santo. E o próprio Espírito coloca lá nos nossos lábios aquilo que a gente deve falar diante das respostas que nós precisamos dar a esse mundo de hoje. Nós precisamos dar uma resposta. São Pedro diz isso em 1 Pedro 3,15. Nós temos que estar preparados para dar uma resposta a todos aqueles que pedirem razão da nossa fé. Santo Estevão deu a sua vida. Paulo, que estava lá testemunhando isso, deu a sua vida, gastou a sua vida, evangelizou, falou de Jesus, não negou a fé, não correu, não voltou atrás. E nós também precisamos dar uma resposta a esse mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.